E a questão é que eu descobri que as pessoas, elas não fazem a mínima ideia de como se estuda. Ela tinha notado umas coisas que ela tinha visto, que é, sei lá, uma videoaula, alguma coisa assim, e ela anotou nessa ordem, tá? A gente tava estudando primeiro genética, ela tava estudando genética. Até esse momento eu não sabia de nada. Ela queria saber o básico, pra entender o básico, pra daí ir pras coisas mais difíceis e estudar tudo que ela acha que cairia no Enem, certo? Certo, você tá me entendendo, tá vindo comigo, então vem comigo. Eu vou falar pra você o que tava escrito, tá? Fenótipo, característica de gene que é visível. Genótipo, a junção de todo, o conjunto de todos os genes. Alelo, 2 genes semelhantes. Locus, a localização do gene. Eu quero que você me diga, pelo que eu te falei aqui, se você conseguiu entender alguma das coisas. Se você consegue colocar um exemplo prático. Uma coisa que os livros fizeram muito bem pra mim é que agora eu sei quando eu sei de algo. Sei quando eu sei de fato e quando eu tô decorando alguma coisa. Por exemplo, eu sei o que é CDI. Eu sei o que é CDB. Eu não tenho uma coisa decorada na minha cabeça pra te falar, mas eu sei o que é isso. Ego. Eu não tenho uma frase pronta decorada do que é o ego, mas eu sei o que é. Se eu tiver que te explicar, eu te explico. Então, eu sei que quando eu consigo fazer esse tipo de coisa, significa que eu sei desse assunto. Eu não consigo fazer isso com 5 linhas de 5 coisas. Eu vou explicar pra você um jeito muito mais fácil pra você estudar, tá bom? As pessoas, por algum motivo, elas começam no meio de algo. Então vai agora o meu tutorial de como estudar do jeito certo. Você vai pegar o que você quer aprender e você vai dar um zoom out. Você vai diminuir isso o máximo que você puder, até você ver o todo. Uma laranja, por exemplo, você vai ver a laranja pequenininha aqui na sua mão com casca e tal, e você vai por partes. Você tira a casca, daí você olha a casca, olha a laranja, abre a laranja, corta no meio, olha ali, ele tira um gomo. Olha o gomo, corta o gomo, vê ali no meio do gomo e você vai dando zoom. Vou usar minha gata, que minha gata tá dormindo aqui na cama. A gente sempre começa por uma coisa similar, uma coisa que você conhece. Minha gata, ela tem o pelo preto. Vai ser desse jeito que a gente vai falar, tá bom? Porque o pelo, a cor da pele ou do pelo, do olho, a cor do cabelo, essas coisas, eu não sei se a pele também, provavelmente a pele também, é escolhida por genes. Pra ela ser a minha gata, ela teve um livrinho de DNA. Certo? Que o pai dela deu um DNA pra ela, deu 23 páginas pra esse livrinho. E a mãe dela deu 23 páginas. Você tá conseguindo entender? O pai e a mãe se juntaram, fizeram ali o livrinho. Um deu 23 páginas, outro deu 23 páginas. Um desses genes foi a cor do pelo dela. Qual a cor do pelo que a gente tá vendo? Preto. Então, o gene que a gente tá vendo, o fenótipo, a característica é o pelo preto. A gente tem um livrinho com as 46 páginas, 23 de cada um. Se a gente ir lá no gene, na página, tá? Imagina que o gene é a página. Se a gente ir na página da cor do pelo, vai estar lá, preto. Esse é o fenótipo. A gente consegue ver o olho nu. Você olha pra ela e você sabe. Mas e o genótipo? O que é? O genótipo é basicamente, você vai pegar esse livrinho, vai localizar aquela página que tá a cor do pelo dela. Que inclusive o nome disso é locus, tá? Também tava anotado lá no caderno lá. Locus. Página que vai ficar a cor do pelo dela é sempre a 2, por exemplo. Então vai estar sempre, se você pegar a estrutura de DNA, vai estar sempre lá na linha 2, na página 2, no cromossomo 2, sei lá, a cor do pelo. É basicamente isso. Muito mais simples, entendeu? Ela é um livrinho, abre o livrinho. Eu olhando pra ela, sei que o fenótipo dela é, ou do pelo, o gene da cor do pelo, é preto. Mas se eu der zoom nisso, nesse livrinho inteiro, e ver tudo que tá ali, eu também vou ver o que o pai dela mandou pra ela e o que a mãe dela mandou pra ela de página. E daí eu vou ver que, curiosamente, a minha gata, tá? Eu sei os pais dela, a cor dos pais dela. A mãe dela é meio esverdeada, tigrada. E o pai dela é um gato todo preto. Lembra que o pai dela e a mãe dela botam 23 páginas nesse livrinho? Então, nesse caso, se a gente pegasse o livrinho dela, abrisse e desse zoom, a gente ia ver que o que se sobressaiu que a gente tá vendo é o pelo preto, mas a gente ia também ver uma segunda página que foi dada pela mãe dela, mostrando que ela também tem o gene de ter o pelo esverdeado tigrado. Foi botado pela mãe dela, tipo, tá bom, o predominante aqui dali vai ficar com aquela cor, mas tá aqui o meu gene também. Esse é o genótipo. Por quê? Porque você tá vendo tudo. Você não tá vendo a olho nu, igual seria o fenótipo, que é o gene predominante que tá no pelo dela. Você tá vendo quando você abrir o livrinho, deu zoom. Entendeu? Tá dando pra entender? Eu acho que tá. Eu tô gaguejando um pouco. Genótipo é a característica que aparece quando você só olha pra ela. Genótipo é quando você dá um zoom naquele DNA. Um zoom naquele livro. E os alelos que eu falei antes? Os alelos é basicamente essas duas páginas. A mãe botou uma página, o pai botou outra página. Um pelo tigradinho verde, outro pelo preto. Simplesmente. Isso são alelos, ou seja, uma mesma página sobre uma mesma coisa. Que nesse caso são diferentes, então tem um nome pra isso, que é heterozigotos.
esses genes. Por quê? Porque são dois genes diferentes. O pai mandou um, a mãe mandou outro, só que eles são diferentes. Se a mãe dela fosse uma gata preta e mandasse pra ela a página dizendo que ela vai ter pelo preto, não teria diferença, entendeu? Porque daí o pai teria pelo preto, a mãe também, e ela também teria. Então, esses dois genes, essas duas páginas seriam chamadas de homozigotos, porque esses dois genes são iguais. Igual síntese proteica. Quantas vezes eu escutei sobre isso na escola e eu nunca entendi porra nenhuma, absolutamente nada sobre síntese proteica. Não é porque o DNA é a junção de informação. O RNA é a cópia do DNA. O ribossomo, ele cria proteína. Me explica! Para de anotar isso. Explica pra mim. Sabe? Aí você entende, o DNA, na verdade, é como se fosse uma receita de um bolo, tá bom? Ele tem uma receita de um bolo foda ali, só que ele não consegue fazer. E então ele tem que mandar essa receita pra alguém. Se eu tenho uma receita foda de um bolo e eu vou te mandar, eu não vou te mandar a única receita que eu tenho, né? Eu anotei no papel aqui, eu não vou te mandar esse papel porque eu vou perder. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia. Essa cópia, esse é o RNA. Mandei esse RNA pro ribossomos. O ribossomo vai cozinhar, é o cozinheiro desse bolo. Só que ele não consegue fazer as coisas porque ele não tem ingrediente. O que ele vai fazer? Ele vai pedir pro tRNA pegar aminoácidos, a receita, os ingredientes. Aí ele vai criar uma proteína. Então, quando a mina tá grávida, tem um DNAzinho lá dentro e tudo isso vai acontecendo para criar proteína. E olha só, a gente pega uma proteína, pega a outra, vai juntando, temos proteína em nós. Olha só, a gente vai surgindo, a vida vai surgindo ali no meio, que legal. Entendeu como é muito mais simples de entender agora, olhando dessa forma. E é inacreditável como as pessoas elas nem percebem isso. Um monte de gente estudou um monte de coisa e não sabe de nada. E às vezes eu me arrependo por isso. Eu me arrependo de ter ido pra escola e não ter prestado atenção em certas coisas porque... Obviamente que eu penso isso porque agora eu só penso em eu sentado lá estudando, né? Mas não era só isso.